Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, mais um devocional de hoje, mais um dia de tratamento, mais um dia de cura. E hoje nós estamos no dia 11 e esse tema do dia 11 está como os outros, maravilhoso, como os outros, estão tocando ao nosso coração. E o tema de hoje, nesse dia de hoje, irmãs, se trata dos espinhos. Continuando ainda naquele capítulo 8 do livro de Lucas, falando sobre a parábola do semeador e trazendo, encaixando aqui para dentro desse devocional. Então hoje nós vamos falar sobre o terreno da carne. Nós já falamos sobre a beira do caminho, já falamos sobre o terreno da mente e hoje nós vamos falar sobre o terreno da carne. Irmã Nara, qual é o terreno da carne? Os espinhos. Em Lucas 8, capítulo 7, diz assim, olha: outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram com elas e sufocaram os brotos. Sufocaram. Se você já pegou a sua Bíblia, se você já pegou a sua caneta, se você já pegou o seu caderninho, grife esta palavra ou escreva: sufocaram os brotos. O Senhor, minha amada, Ele ama encontrar pessoas que estão cansadas. Por quê? Porque Ele quer ser o nosso alívio. Glória a Deus. E se o Senhor, Ele te encontrou hoje, quem sabe se hoje você é a primeira vez que você vê esse devocional e você talvez não esteja entendendo quase nada, mas não tem problema. É porque hoje foi o dia que o Senhor te encontrou. Porque Ele viu, a minha filha está cansada, a minha filha está fadigada, ela está sobrecarregada. Então o Senhor te encontrou exatamente por isso. Glória a Deus. Ela está cansada de ser alguém que não dá frutos. Então, se você é essa pessoa que está cansada, que não consegue dar frutos, se prepare, porque hoje foi o dia, hoje no dia 11 do nosso devocional, foi o dia que o Senhor te encontrou. Glória a Deus. E hoje é o dia de tratar sobre este solo, de tratar exatamente esse solo aí, o solo que contém espinhos. E qual é o solo que contém espinhos? O terreno da carne. Que terreno é esse, meu Deus? Esse é o terreno, aleluia, é o terreno que surge os espinhos. Por exemplo, aqui recapitulando, o terreno das pedras, nós já falamos que foi a mente. A beira do caminho, nós já falamos que foram as emoções. Glória a Deus. E o terreno dos espinhos são os anseios e os desejos humanos da carne. Oh, glória! Será que você já está assim, começando a entender que o terreno dos espinhos são os anseios e os desejos humanos da carne? Meu Deus! Oh, glória a Jesus! Eu não sei como você está aí do outro lado, mas eu digo para você, minha amiga, eu digo para você, minha irmã, que todos os dias na qual me levanto para fazer este devocional e gravar ele para você, tem sido guerras constantes, tem sido obstáculos que aparecem. É por isso que eu sempre digo no começo do vídeo, nós somos mais que vitoriosas. Espinhos, irmãs, eles ferem, pela lógica, espinhos ferem, eles causam desconforto e às vezes causam até dor. E o nosso espírito sempre está em guerra com a nossa carne. Não tem para onde correr. O nosso espírito sempre vai estar em guerra. A nossa carne sempre vai estar em guerra, um contra o outro. E sempre que vem algo de Deus para nossa vida, então esses espinhos, esses desejos carnais, eles querem sufocar a nossa espiritualidade. Sempre que Deus te abençoar de alguma forma, ou sempre que o Senhor te chamar para fazer algo, sempre que o Senhor quiser te usar, os espinhos da carne, eles vão sufocar. A nossa vida com Deus não é diferente.
sim, uma construção. Deixa eu só corrigir aqui, certo? A nossa vida com Deus não é um de repente. Glória a Deus. Pegou aí? A nossa vida com Deus não é um de repente. Ela é uma construção. E é por isso que os desejos carnais querem o quê? Nos sufocar para que essa construção pare. Nada acontece num piscar de olhos. Você não vai dormir um dia de um jeito e acorda totalmente transformada. Não, porque tudo é um processo. É como já foi dito aqui, não é pá, de repente, não é uma bomba que se explode, certo? É construção, minha amiga, é construção. E é por isso que esses espinhos, eles querem nos sufocar. Eles querem te sufocar para você parar essa construção. Oh, glória! Porque o inimigo tá vendo, ela tá crescendo, o inimigo tá vendo, ela tá florescendo. E aí vai começar a usar esses espinhos para justamente, glória a Deus, parar você, mas você não vai parar. Hoje é o dia em que você vai decidir continuar a sua construção. Glória a Deus. E aquilo que é produzido pela carne sempre vai nos prejudicar. Glória a Deus. E prejudicar também aquele que está por perto. Os espinhos da carne sempre tendem a nos prejudicar de alguma forma. E muitas vezes machucam pessoas que estão perto de nós. Por exemplo, às vezes você pode estar... Desculpe. Escutando esse devocional e você pode estar achando, o espinho é o pecado, mas nem sempre, porque tem coisas que são distrações, tem coisas que são vontades carnais, como por exemplo aqui a vontade de dormir, é uma vontade da carne, e eu não estou falando de dormir no horário certo, no horário apropriado, mas aquele sono, né, que vem para nos tirar da presença, aquela preguiça, né, aquela indisposição que vem para nos tirar, glória a Deus, da presença do Senhor. Ou, por exemplo, também aquela vontade de ficar em casa quando o horário é de estar na igreja, adorando. É quando o horário é de estar no joelho, quando o horário é de estar no devocional. Mas muitas vezes nós não queremos. Nós sentimos preguiça. Nós sentimos falta de vontade. O lazer exagerado também são espinhos que sufocam o nosso tempo com Deus. Muitas coisas têm acontecido para sufocar os nossos momentos com Deus. A nossa rotina, corre-corre, coisas para resolver, tudo isso vem como espinhos para ir sufocando, para que a gente não continue crescendo, não continue construindo. E se você, minha amiga, não arrancar esses espinhos, eles vão te sufocar. Se eu e se você não arrancarmos esses espinhos, não haverá frutos, porque eles vão sufocar a nossa vida. Então não deixe que a carne sufoque o teu espírito. Viver uma vida em que só te dá prazer te tira de uma vida com Deus. Deixa eu repetir isso aqui para você. Viver uma vida em que só te dá prazer vai te tirar de uma vida com Deus. Glória a Deus. A Bíblia, queridos, ela não diz seja feliz. A Bíblia diz sede santo. Nosso Jesus, ele diz sede santo como eu sou santo. E mais é claro, lógico, que quando você busca a santidade, quando você está no caminho da verdadeira santidade, ela vai trazer a verdadeira alegria para a sua vida. Ela vai trazer a verdadeira felicidade para a sua vida. Glória a Deus. Glória a Jesus. E as distrações, muitas vezes, elas sufocam a nossa vida com Deus. Coisas que aparentemente parece tipo nada a ver, nada demais, é um momento, é um descanso, é tipo assim, como a gente fala às vezes, vou aqui aliviar a minha mente, então, mas essas coisas às vezes é que vai sufocar, às vezes essas coisas é que vai sufocar o nosso momento com o Senhor. Glória a Deus.
Deixa eu te dar aqui alguns exemplos bíblicos. A Eva, ela parou, né? Ela foi parar ali para conversar com aquela serpente. Ela se distraiu ali por um momento e vocês já conhecem a história. Vocês sabem o final da história. Pelo motivo da Eva se distrair ali. Se você for ver no livro de Atos dos Apóstolos, tem um rapaz chamado Eutico. Eutico dormiu na janela da igreja, gente. Olha aqui o ponto de distração. Glória a Deus, era a palavra acontecendo, era Paulo pregando, era o Espírito Santo de Deus agindo. E esse rapaz, esse homem, esse jovem, ele dormiu na hora do culto. E o pior, ele dormiu na janela, o que provocou a sua queda. Glória a Deus, você está vendo? Você está vendo como os espinhos tendem a nos levar a quedas? Os espinhos tendem a sufocar a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério. Os espinhos, eles tendem a nos levar para uma vida sem Deus, para uma vida de desgraça. A nossa natureza, ela sempre vai querer fugir de sacrifícios. Isso é o normal, porque a carne, ela quer fugir daquilo que é sacrifício, daquilo que exige mais de si, daquilo que exige. Você tem que parar agora, você tem que entrar na presença agora, você tem que meditar agora, você tem que largar o celular agora, você tem que largar a TV agora. Isso, às vezes, é sacrifício que a nossa carne tem que fazer. Mas ela não gosta. É por isso que eu disse e vou repetir, é hora de começar a arrancar esses espinhos. Não deixe a sua semente ser sufocada. Não deixe. Glória a Deus. Se a sua semente cair entre os espinhos, aleluia, é preciso ter cuidado. É preciso sacrificar o corpo. É preciso se obrigar para que essa semente não cresça entre os espinhos. Porque ela pode até crescer, mas ela não vai crescer como se deve crescer. E ela não vai dar frutos como se deve dar frutos. Em 1 Coríntios 9, 27 diz assim, disciplino o meu corpo como um atleta, treinando. Para quê? Para fazer o que deve. De modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Isso aqui é muito forte. Isso aqui é maravilhoso. O apóstolo Paulo está escrevendo: eu disciplino o meu corpo, eu me vigio, eu me treino como um atleta. Eu tenho que me sacrificar. Por quê? Porque não adianta, é o que Paulo está dizendo aqui, mais ou menos na minha simples tradução aqui, né? Não adianta eu pregar para os outros se eu mesmo estou desclassificado. Não adianta a gente falar sobre coisas que a gente não tem testemunho para dar, ou se a gente não tem aquela vida que segue. Os espinhos sufocam o nosso crescimento. E nos tiram a beleza de viver. Amiga, quantas pessoas, quantas mulheres de Deus, você pode aí fazer até uma lista, se fosse preciso fazer, de mulheres de Deus que foram sufocadas, que não tem mais a beleza de fazer a obra, não tem mais o encantamento de fazer a obra. Por quê? Porque elas deixaram que os espinhos da carne sufocassem a vida dela. Então a palavra de Deus para a sua vida nesse devocional de hoje é: saia de lugares que têm espinhos. Você vai saber identificar o que está lhe sufocando, o que está tirando a presença do Senhor da sua vida. O que é que está lhe arrastando para fora das coisas de Deus? Isso são espinhos. E se você já detectou, saia. Saia desses lugares que têm espinhos. Saia das redes sociais de uma forma que, se estiver sendo exagerada, saia. Porque de forma exagerada vai sufocar a sua vida espiritual. Saia de amizades que te roubam tempo demais, que querem toda hora estar ali e não fazendo coisas de Deus. Saia de perto. Glória a Deus.
de pessoas que têm esse espírito é uma carência, é uma coisa que tem que estar junto, que tem que estar direto, ajudando. Isso são espinhos. Glória a Deus. Comece a comparar aí aquilo que lhe sufoca ou aquilo que te traz alívio. Vamos começar a ver, vamos começar a separar aqui. Vamos fazer assim na nossa mente como se fosse uma coluna, um relatório. Coisas que me sufocam e coisas que me deixam aliviada, que me trazem paz. Glória a Deus. Eu creio, minha amiga, que Deus vai te dar esse discernimento. Deus está te chamando para um lugar sem espinhos nesta tarde. Deus está lhe chamando para um lugar sem espinhos nesta manhã. Deus está lhe chamando para um lugar sem espinhos nesta noite. Porque eu não sei se você está ouvindo de manhã, de tarde ou de noite. E o importante não é o horário. O importante é que Deus está querendo lhe tirar de lugares espinhosos. Olhe os espinhos, procure eles agora na sua vida. Comece a procurar aí. Comece a procurar os espinhos na sua família, os espinhos no seu ciclo de amizade. Comece a procurar. Peça ajuda a Deus. Peça ajuda e comece a tirar, remover. Não só queira vê-los, mas queira removê-los. Não só queira identificar aonde está o espinho, mas queira também tirar ele da sua vida. Se o espinho está em você mesmo, tire ele da sua vida. Se é uma preguiça, se é uma falta de vontade, se é alguém que está trazendo espinhos para a sua vida, saia de perto, porque não adianta só detectá-los, você tem que começar a tirar eles da sua vida agora, porque Deus te chama, minha amiga, para limpar esse solo. Esse solo que se chama coração, esse solo que se chama mente, e esse solo que se chama carne. É preciso muitas vezes fazer essa limpeza, uma limpeza na alma, retirando todo tipo de espinhos que nos sufocam, que sufocam o nosso tempo com Deus, que sufocam a presença do Senhor na nossa vida e que sufocam as coisas que Deus está trazendo para a gente viver. Glória a Deus, aleluia. Será que você compreendeu essa palavra de hoje? Será que você está disposta a começar a tratar esse terreno? Porque esse devocional, o objetivo dele é curar a nossa alma e começar a remover. Tem coisas, irmãos, que quando a gente tira da nossa vida, seja pessoa, seja coisas, seja ambientes que a gente frequenta, quando a gente começa a remover essas coisas, dói na gente também. Muitas vezes dói, a gente sente. Porque às vezes são pessoas que gostávamos, às vezes são coisas que gostávamos. Glória a Deus. Mas essa direção o Senhor está me dando agora para me falar para a sua vida. Faça esse sacrifício. Porque se está sufocando o seu tempo com Deus, se está sufocando os seus momentos com Deus, são espinhos que precisam ser retirados. São espinhos que precisam ser retirados. Então comece a removê-los agora. Comece a tirá-los da sua vida agora. Para que esse solo seja tratado e para que você cresça, para que você flua, para que você aconteça, para que você brilhe, floresça e frutifique na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu peço desculpa se teve algum contratempo no dia de hoje. Acontecerão algumas coisas que não vêm ao caso, mas que o Senhor te abençoe nesse dia de hoje. E mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todos os levantes, o devocional saiu, minha amiga. Saiu, não é só difícil para você, é difícil para mim também. Mas nós estamos juntas, de mãos dadas, para vencermos tudo isso. Glória a Deus. Então fique na paz do Senhor, que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor faça prosperar a sua casa, a sua família, o seu ministério. Glória a Deus. E fique na paz do Senhor e até o próximo dia. Amém? Glória a Jesus.
Fique na paz, fique na paz. Fique na paz do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Deus. Descanse o seu coração. Descanse. Glória a Jesus. Fique na paz.